mas é o Paquetá, né? Então esse retorno seria bem grande para o Flamengo, como assim a gente falou do Gerson também no Cruzeiro. Então já vamos direto com esse assunto, atualizando essa situação de conversa de Flamengo e Paquetá. Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Sport Center ao vivo com as informações também de como andam essas negociações. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Bom dia. Tudo bem, Glaucia? Bom dia, um beijo grande para você, beijo Mari, abraço Celso, todo mundo, abraço e beijos para todos. Estamos aqui no Sport Center, mais um dia, essa suculenta janela de transferências e o assunto Paquetá está nos trend topics aí de todos, enfim, está todo mundo falando sobre isso, os torcedores do Flamengo, torcedores rivais. E a expectativa do Flamengo é fechar o negócio já agora, nessa janela mesmo, está se esforçando para isso. Mantém conversas com o Paquetá há um mês, tem acerto com o jogador, então a parte do jogador está difícil. Agora, o problema é a parte mais complicada, né? A parte mais difícil com o West Ham, com o jogador tudo certo, tudo já normalizado para ser o novo reforço do Flamengo, mas falta o West Ham. Os amigos do Fala Fonte mais cedo deram a informação que o West Ham convocou acionistas para discutir a oferta do Flamengo pelo Paquetá, quanto seria possível vender, né? Pelo que a gente sabe, o West Ham ele cobra cerca de 50 milhões de libras pelo Paquetá, dá 60 milhões de euros, 361 milhões de reais. O Flamengo inicialmente chegaria um pouquinho mais de 30 milhões de euros, mas está se esforçando e acredita que pode esticar a corda até 40 milhões de euros para repatriar o Paquetá. O Paquetá deseja voltar ao futebol brasileiro, não quer, por exemplo, ir para o Tottenham, não quer ficar num clube mais médio, assim, digamos, da Inglaterra ou da Europa. Ele quer voltar a disputar títulos, enfim, ser feliz, como algumas pessoas disseram assim nos bastidores sobre o Paquetá. E aí ele e seu staff estão em conversas mais diretas com o West Ham, demonstrando essa decisão de voltar ao futebol brasileiro, tentando sensibilizar, e aí o Flamengo disse até onde deve chegar, esticar a corda. Agora é acompanhar, esperar essa reunião dos acionistas também, para ver se todo mundo se comove na Inglaterra e o Paquetá volta para o Flamengo. Glaucia. Boa, Pedro. A gente volta a falar aqui também nesse Sport Center, atualizando ainda essas conversas, essa negociação. Uma pedida maior a do West Ham do que o que o Flamengo pensa em pagar, mas só do fato de o Flamengo chegar a um clube de Premier League e causar essa mobilização, né, fazer com que essa conversa aconteça, é muita coisa, né, Mari? É muita coisa de fato. Mas se tem um clube no Brasil hoje, né, eu acho que principalmente falando de dinheiro, porque o Palmeiras também tem essa grandeza, também briga por títulos temporada após temporada, mas o limite, ele é um pouco menor ali, né? Ou maior, na verdade, financeiramente falando, né? De, entre aspas, se recusar a pagar tanto assim. Cruzeiro agora se colocando, pagando muito dinheiro no Gerson, mas o Flamengo tem isso, né? E, enfim, agora numa diretoria mais profissional, onde as conversas acontecem entre os departamentos, aí tem muito do Felipe Luiz também, assim. É um grande jogador, a gente falava aqui ontem, se encaixa em várias áreas ali, né, do meio para frente, mas é aquilo que eu questionei, se o Flamengo estava tão interessado no Caio Jorge, a segunda opção era Marcos Leonardo, então o centroavante não é tanto assim a prioridade. É mais um nome mesmo, forte, de qualidade, que vai entregar mais coisas para o Felipe Luiz, não só como centroavante. E eu acho que faz muito sentido o movimento do Flamengo. Eu acho que faz, inclusive, mais sentido do que o movimento pelo Caio Jorge. Claro que o movimento pelo Caio Jorge, ele tem um extra de você tirar um jogador que foi muito importante para um time que hoje é o seu rival direto. Se não é o seu rival direto, é um time que certamente vai rivalizar ali por algum título, nem que não sejam os três. Um dos três, certamente, o Cruzeiro deve chegar, porque é um time de muita qualidade, é um time que acaba de fazer uma contratação com o peso da contratação do Gerson. Agora, eu não acho que o Caio Jorge chegaria para mudar o patamar do Flamengo. Ele aumentaria um pouquinho. O Paquetá não. Para mim, o Paquetá é um jogador que muda o patamar do Flamengo. Vejo alguns jogadores sim perdendo espaço, mas são jogadores que não têm a mesma qualidade que ele. O Flamengo, por muito tempo, procurou um reserva para o Arrascaeta. Eu não vejo o Paquetá exatamente exercendo essa função, mas ele pode exercer, e isso é muito importante. Pode jogar como reserva do Arrascaeta, ele pode jogar como segundo volante. Imagino que ele vai jogar aberto pelo lado direito, com o Varela atacando bastante
bastante corredor, ele caindo um pouco mais por dentro, dividindo essa responsabilidade de criar... O Gerson fazia por ali, fez por ali durante um tempo. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Paquetá muda o patamar do time, certamente. Para ele é legal ter, né, esse momento também do mercado, porque quando ele teve talvez a maior oferta da vida profissional, ida para o Manchester City, quase que certa, aconteceu toda aquela questão das apostas, enfim, as coisas esfriaram, e aí ele permaneceu no West Ham e agora essa oportunidade de voltar para o futebol brasileiro. Não é um movimento comum, né? Não é, né? Não. É, mesmo porque o Pedro ainda fala, né, de uma possibilidade de Tottenham, enfim, de seguir ali dentro de Premier League, em times grandes, enfim, e esse movimento interessar mais ao Paquetá, é óbvio que isso chama muito atenção, né? Esse retorno para quem ainda teria uma possibilidade de seguir ali no mercado europeu. Do mercado europeu, dos principais da Premier League. A gente segue acompanhando também aqui na sequência do nosso Sport Center. Lucas Paquetá no Flamengo, quero saber a opinião de vocês. Mas, Bruno, agora parece que é um sonho mais concreto, né? Porque o Flamengo, ele tá propondo pagar, acho que, como você falou, mais ou menos 35 milhões de euros. O West Ham queria 50 milhões de euros. Mas nesta semana que teremos uma definição dessa história, é isso, do Paquetá? A gente já estava nessa pista aí do Paquetá desde a semana passada, mas como requer muito cuidado, muita apuração, aliás, dividi essa informação com vocês no grupo, mas enfim, demorou, a gente foi ali atrás, correndo atrás. Ontem, ainda antes de ter muita repercussão nas redes sociais, a gente conseguiu largar de forma exclusiva aqui detalhes dessa tentativa do Flamengo em repatriar o Lucas Paquetá. O que eu tenho de novo de ontem para hoje, para além da questão de sim, já existe um acordo verbal entre Lucas Paquetá e Flamengo. O desejo é significativo e mútuo. Paquetá quer o Flamengo quer o Paquetá. Falta então mais difícil o entendimento com o West Ham. A novidade aqui é que o West Ham vai se reunir, ou no caso, os acionistas do West Ham, são alguns acionistas, investidores, empresários que colocam dinheiro no clube inglês, vão se reunir no fim de semana na Inglaterra para avaliarem a possibilidade de redução do valor de mercado do Lucas Paquetá. Mantenho o que eu disse ontem, o Flamengo inicialmente se colocava disposto a pagar 35 milhões de euros, podendo atingir 40 milhões de euros entre valor fixo e variáveis. Há sempre também que explicar na moeda local, libras, 40 milhões de euros, mais ou menos 35 milhões de libras. E só para reforçar ali um ponto, Felipe, na verdade o West Ham pede 50 milhões de libras. Isso dá mais ou menos 57 milhões de euros, cerca ali de quase 60 milhões de euros. Então há um distanciamento hoje de 17 ou quase 20 milhões de euros entre aquilo que o Flamengo topa pagar e aquilo que o West Ham pede. Então a ideia é, como o Paquetá quer muito, já deixou isso claro. Aliás, esse acordo verbal com o Flamengo existe ainda antes do Natal, foi atingido ainda antes do Natal passado, 2025. Então é uma situação que o Flamengo tem levado já há alguns dias, algumas semanas, continua confiante e seguro, porque o Flamengo já desprendeu esse valor. O Flamengo tem um orçamento claro para Lucas Paquetá e por enquanto não sobe da casa dos 40 milhões de euros. Se o West Ham topar agora, lindo, maravilhoso, o Paquetá vem o quanto antes. Agora, se o West Ham fizer jogo duro e deixar para negociar somente em junho, o Flamengo continua com esse orçamento, continua com esse dinheiro e acredita até que seja ainda mais fácil, porque em junho de 26 o Paquetá entra no último ano de contrato. E no último ano de contrato, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado negociações acima de 40 a 50 milhões de euros. No último ano de contrato, geralmente os negócios são feitos, enfim, com valores mais reduzidos. Então essa é a novidade, que os acionistas do West Ham vão se reunir no fim de semana no Reino Unido, na Inglaterra, que o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo já existe desde o Natal passado, então há uma confiança muito grande. E aqui um ponto que trata algumas cautelas por parte do Flamengo, mas antes um pequeno parênteses. Mais cedo o Paquetá começou a seguir o Boto no Instagram. Vale o que vale, mas evidentemente que é mais um ingrediente. Isso não é uma grande informação, longe disso, mas diante de tantas informações, não custa nada colocar esse ingrediente extra nessa receita chamada Lucas Paquetá. Então o Boto hoje tem o Paquetá como seguidor nas redes sociais. E quem quiser comprovar, pode comprovar. Eu fui comprovar, evidentemente, porque chegou isso pra mim e falei, pera lá, deixa eu confirmar isso.
Fui lá no perfil do Boto, de fato o Paquetá começou a segui-lo. Um pequeno indício, né? Mais um indício. E só como eu disse em relação à cautela, para não monopolizar aqui o assunto, se porventura o West Ham fala, olha, por 40 milhões de euros eu aceito negociar com o Flamengo. A questão é que por 40 milhões de euros, o leque de interessados do Paquetá sobe muito. Hoje, por 57 milhões de euros, mais ou menos 60, o Flamengo não vai chegar, talvez o Tottenham chegue, um outro interessado até se pode mostrar interessado. Agora, a hora que o West Ham passar a mensagem, olha, aceitamos a redução, cerca de 40 milhões de euros são suficientes para vender o Paquetá. É aí que, entre aspas, bate, não vou dizer o desespero, a preocupação. Porque por 40 milhões de euros, mais clubes vão se mostrar interessados. E o Flamengo tem essa preocupação. Por isso já se adiantou e fechou um acordo com o Paquetá. Então a hora que o West Ham descer esse valor, se descer esse valor, o Flamengo se vê seguro, porque o West Ham até poderia tentar negociar com outro clube, mas aí esbarraria na preferência, na prioridade do Lucas Paquetá. Tem novidades, agora acabei de ver que você mandou um alerta no grupo do WhatsApp. E até eu ia te perguntar, você pode complementar com a sua informação, que aí o Mozart Martins perguntou assim no nosso chat. E o Tottenham, ele também quer. Existe uma preferência, então, do Paquetá em voltar para o futebol brasileiro. E essa informação que você tem já é do contrato do Paquetá com o Flamengo que está acertado, né? O contrato. Isso, informação exclusiva nossa, que me responderam agora há pouco, enquanto eu falava do Paquetá, enfim, fechei a tela, coloquei a nossa tela aqui da nossa live, fechei a tela, fui olhar agora o WhatsApp, a gente pode abrir aqui então uma novidade em relação ao Paquetá. Se fechar com o Flamengo, no caso com o West Ham, ele assina por 4 temporadas com o Flamengo. Então já há um acordo verbal, lembrando, desde o Natal passado, entre Lucas Paquetá e Flamengo para um contrato válido por 4 temporadas, o que tornaria também o Paquetá o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, ultrapassaria os 27 mais 3, no caso 30 milhões de euros do Gerson, e aliás, isso é importante. Conversando ontem e também agora cedo com pessoas que estão participando nessa negociação, para além do interesse forte em ter o Paquetá, reestruturar ali ainda mais o meio-campo, reforçar o meio-campo, ter um nome de peso, um jogador revelado pelo próprio Flamengo, é uma mensagem, uma guerra de narrativas. É uma mensagem para o futebol brasileiro e para o futebol inglês, ou para o futebol internacional. Mostrar que o Flamengo tem 40 milhões de euros, isso é importante, moraliza o Flamengo ainda mais, sobretudo no mercado de transferências, e passa a mensagem para o Cruzeiro, porque pode parecer besteira, não é besteira, e aqui não é feeling, é informação. Há uma guerra ali nos bastidores, guerra no bom sentido, evidentemente, de narrativas. Hoje, querendo ou não, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e que repercute, por enquanto, mais do que qualquer outra coisa, é o Gerson. O Gerson hoje é a maior contratação numa questão financeira do futebol brasileiro. BAP, Boto, Flamengo e companhia querem ser eles a terem essa realidade, essa verdade. Então colocariam no Paquetá o jogador mais caro do futebol brasileiro. Então, claro que o interesse é muito mais tático e técnico, projeto, mas passa a mensagem para o mercado interno e externo que o Flamengo tem dinheiro, tem condições e é dono da maior contratação da história do futebol brasileiro. Repito, não coloco aqui em xeque a questão da tática, técnica, individualidades, é uma questão mais financeira. Então, mas para fortalecer e reforçar a nossa informação exclusiva, fechando com o Flamengo, primeiramente, claro, com o West Ham, o Paquetá assina por 4 temporadas com o Flamengo. E lembrando que 1000 likes aqui vai desbloquear uma informação exclusiva no Fala Fonte. É isso aí, nação rubro-negra, baita notícia para a nação. Flamengo, uma terça-feira super agitada, o Flamengo aí avançando, né, nas negociações envolvendo o Lucas Paquetá, um reforço que a nação queria. O Flamengo não foi atrás do Thiago Almada e sim do Lucas Paquetá. Esse jogador chega para mudar o patamar, né? Então assim, a transação pode chegar em torno de algo de 250 milhões de reais pelo meia. Então assim, é muita grana, a transação pode bater na casa dos 40 milhões de euros, é muito dinheiro, mas o Flamengo vai fazer todos os esforços possíveis para repatriar o Lucas Paquetá. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo top, só conteúdo de qualidade. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso tudo, sobre essa chegada do Lucas Paquetá. É um jogador para vestir o manto sagrado e sair jogando? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo
sobre esse grande assunto. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus. A qualquer momento estarei de volta. E tem mais, hein? Flamengo também avançando na contratação do Marco Leonardo e do Caão Elias. Então, assim, a qualquer momento voltarei aqui para atualizar vocês sobre mais notícias do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.